tema da minha mensagem é: você não verá a morte. Você não verá a morte. Você não verá a morte. Muito bem. Eu queria abordar, a partir desse texto das Sagradas Escrituras, 2 temas. Que serão 2 pontos da minha mensagem. Simples assim. 2 temas. 2 temas eu estou pensando ou dando destaque ao texto. Um primeiro tema é vida eterna ou imortalidade dos discípulos. Vida eterna dos crentes ou imortalidade dos discípulos. O segundo tema é a divindade de Cristo. Então, a primeira parte da mensagem eu vou discorrer sobre a imortalidade dos discípulos ou a vida eterna. E a segunda parte da mensagem eu vou discorrer sobre a divindade de Cristo. São 2 temas de João. Esses 2 temas não são aleatoriamente impostos nesse texto. São temas de todo o Evangelho. Tanto a vida eterna é um tema, é um assunto tratado por João, como também a divindade de Cristo. E embora eu esteja colocando em 2 blocos homiléticos, a verdade é que ambas estão relacionadas. Ou seja, nós não podemos tratar esses 2 temas desconectados. Pelo contrário, eu só posso abordar um tema se abordar o outro. É tanto que o texto aborda esses 2 em conexão, ou seja, eles estão relacionados. Não podemos tratar um tema de uma forma autônoma, independente. Se eu tratar a vida eterna, eu tenho que tratar a divindade de Cristo. Você precisa saber que é possível, você que está aqui, que é possível, que é bíblico você não ver a morte. Olha que promessa ousada eu estou falando desse púlpito. É possível você não ver a morte. Jesus disse isso. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Bem claro aí, eternamente. Então eu quero ecoar essa promessa a todos vocês. É possível não ver a morte. Agora, para que isso possa ser válido ou verdadeiro, outra verdade tem que ser exposta. Se é possível não ver a morte, é porque alguém que prometeu isto tem um caráter divino. Ou seja, eu posso até lhe prometer isso. Qualquer um pode prometer. Mas quem é que está prometendo é que fará toda a diferença. Não é apenas uma promessa de qualquer pessoa. Quem é que está falando? Se você crê em mim, não verá a morte. Por quê? Porque a validade dessa palavra depende de quem está dizendo. Ou seja, a credibilidade que damos à tamanha e ousada promessa não ver a morte está relacionada de quem está falando. Quem é que está falando? Então, por isso que eu vou abordar a vida eterna e a divindade de Cristo. Então, vamos começar com a vida eterna, ou a imortalidade dos cristãos, ou dos discípulos de Cristo. Vamos ao texto, irmãos. Acompanhem comigo a exposição das Sagradas. Diz assim, versículo 48. Responderam-lhes, pois, os judeus, e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? No último sermão, ou na última mensagem, ou em conexão ao que eu estava já falando, né, a série, estava havendo uma discussão, um debate entre Jesus e os judeus. Esses judeus, se você lembrar, eram aqueles que haviam crido nele, em Cristo. E nós, na última exposição, tratamos exatamente de mostrar que a crença desses judeus não, de fato não era legítima, era superficial. Jesus expôs que eles não eram verdadeiros crentes, mesmo dizendo-se crer em Cristo. O texto termina de Jesus dizendo, vós tendes por pai o diabo, que foi um discurso duro para com aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas que se agarravam à sua etnia, à sua religião, ao seu moralismo, à sua religiosidade,
estavam ali descaradamente rejeitando a pessoa do Filho de Deus, mostrando quem de fato elas são por causa daquela atitude. Ou seja, quando você rejeita o Filho de Deus, você mostra quem de fato você é. Jesus termina essa parte anterior, no versículo 47, dizendo assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Jesus então faz uma acusação explícita àqueles judeus. Vocês não são de Deus. E a razão por que eles não são de Deus é porque eles não ouvem o Filho de Deus. Se não ouve o Filho de Deus, Jesus diz, não é de Deus. Para quem pertence a Deus, ouve o Filho de Deus. E quem não ouve o Filho de Deus não é de Deus. Muito bem. Nós sabemos que a coisa está, num termo bem comum, a chapa está queimando. A batata está assando. O clima está em tensão. A discussão está se acirrando, está se apimentando. O nível de tensão vai aumentando. Jesus diz uma palavra, e aí então há uma resposta da parte daqueles judeus que não gostaram nada do que Jesus fez. Aqui, amados, eu penso que nós temos um paradigma ou um modelo do que acontece numa discussão. Temos aqui um protótipo do que se passa num conflito interpessoal, no nível de discussão. O conflito, ele tende a ter uma natureza progressiva e degradante, por sua natureza. Ou seja, o conflito, ele tem níveis, e quando você não consegue superar um nível do conflito, ele vai decaindo, e vai degradando paulatinamente. Foi o que está acontecendo exatamente aqui. Ou seja, as coisas vão de mal a pior, progressivamente nesse conflito. Quando nós estamos discutindo, e você vai concordar comigo, nós iniciamos uma discussão ou um conflito no nível das ideias, no nível pessoal. É ali que nós debatemos, é ali que nós discordamos, é nesse campo de ideias. E aqui estava Jesus exatamente fazendo isso, mostrando, fundamentando, argumentando, contra-argumentando no nível das ideias. Mas, escute bem, quando nós não estamos, ou quando nós não aguentamos uma argumentação, e falta fundamento para a nossa argumentação, falta base para ela, o que é que nós fazemos? Nós caímos no nível da discussão das ideias e perdemos o controle emocional. Nós ficamos nervosos. Nosso tom de voz aumenta a fim de amedrontar o nosso oponente. Nós começamos a falar alto, descontrolado. Isso já indica que nós estamos sem razão. Depois vai o nível mais ainda se degradando. Começa no nível das ideias, eu não tenho mais argumento, então eu passo para o nível emocional. Mas aí eu ainda não me dou por satisfeito. O que é que acontece? Eu passo para atacar a pessoa. Eu passo agora para o nível pessoal. É isso que os judeus estão fazendo. Exatamente isso. Quando eles viram que o argumento de Jesus era irrefutável, que eles não tinham como contra-argumentar o que Jesus estava dizendo, Jesus calma e tranquilamente contra-argumenta, mostrando que eles estão incoerentes. Como é que eles respondem ao argumento de Jesus? Atacando a pessoa de Jesus. Tu és um samaritano, tu és um endemoniado. Amados, esse é um processo comum no nível de discussão. Quando nos falta argumento, foi Carson que diz isso, quando falta-se argumento teológico, ataca-se a pessoa. E é isso que eles estão fazendo. E aí ainda há um quarto nível, escuta bem, nível das ideias, degrada-se, nível do descontrole emocional, degrada-se, ataque, calúnia pessoal, degrada-se, e ainda tem o pior estágio da degradação do conflito. Qual é? Quando você está descontrolado, quando você ataca a pessoa, o que é que você faz? No último recurso, agride fisicamente.
E é exatamente isso que eles vão fazer no final do texto. Preste atenção, Jesus continua contra-argumentando com eles, eles ofendem Jesus pessoalmente, degradam, acusam ele, mas ainda não por satisfeitos, descontrolados, termina a história, eles pegam em pedra. Porque é o último recurso de quem não tem argumento, é a agressão física. Os judeus, amados, impotentes diante do argumento de Cristo, chamam-o de samaritano e endemoniado. O que eles querem dizer isso? Que ofensa é essa? Os irmãos sabem que samaritano e judeu não se dão bem. Há uma rivalidade histórica milenar. Os samaritanos são descendência dos judeus que se misturaram mestiçamente com os assírios e criou uma outra comunidade que tem raízes judaicas, mas também tem raízes pagãs. Eles não aceitam o Pentateuco, eles só aceitam o Pentateuco, não aceitam o Antigo Testamento. Eles têm outro lugar de adoração, lembra a mulher samaritana? Então há uma rivalidade milenar. Quando João e Tiago passaram por Samaria, eles pediram a Jesus, Jesus, mande fogo, desça fogo em Samaria. Havia um ódio igual a árabes e judeus. Então, quando os fariseus, os judeus aqui, chamam Jesus de samaritano, ele está insultando racialmente Jesus. Ele está dizendo, Jesus, você é um samaritano, guardadas as devidas proporções. Nós sabemos muito bem do que é insulto racial. Não é? O Tinga do Cruzeiro foi jogado aqui na América do Sul e a baixaria, o nível de chamar ele de macaco, desse tipo de comportamento. Aqui teve também um juiz de futebol, botaram umas bananas em cima do carro dele. Então, guardadas as proporções, é isso que eles estão fazendo. Isso é um macaco. Você dá para entender agora a correlação do insulto que eu estou falando aí. Vocês são negro, macaco. É isso que eles estão fazendo com Jesus. Então, isso é um samaritano. Isso é um endemoniado. Ou seja, mostra muito bem o tipo de pessoa que os judeus estão fazendo. Agora, amados, veja bem. O que surpreende não é a reação dos judeus para com Cristo. De acusá-lo de que ele é um samaritano, de que ele é um endemoniado. Essa acusação sempre foi pesada sobre Cristo. O que surpreende é Jesus. Como é que Jesus lida com isso? Ofendido, degradado. Como é que ele reage? Como é que ele se porta com todo essa série de acusações? A Bíblia diz que quando ele foi ultrajado, ele não revidou. Quando ele foi maltratado, ele não fazia ameaça. E aqui, amado, você vê quão maravilhoso o Senhor Jesus Cristo, embora sendo que é acusado dessa forma, achincalhado dessa forma, equilíbrio perfeito, tranquilidade, paz, serenidade. Vamos ver a resposta de Jesus? Vamos lá. Versículo 49. Respondeu Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Versículo até 51. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Primeiro, Jesus nega que é endemoniado. Eu não sou endemoniado. O que ele diz sobre si, o que ele diz sobre a si mesmo, não é fruto de que ele é um demente, de que ele é um louco, de que ele está sobre forças malignas, de que ele é um samaritano, nada disso. A razão do que ele faz e do que ele fala está por trás uma obediência plena e total ao Pai. Ou seja, o que Cristo é, a filosofia, a palavra, os atos, as ações estão amarradas a uma submissão total ao Pai. Ele diz, olha, eu não tenho demônio, eu faço o que o Pai me manda fazer. Eu procuro fazer, falar, honrando o meu Pai. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, eu vivo para glorificar o Pai. Pode dizer, por dizer e fazer o que o Pai chama, ele o honra.
Irmãos, o que significa honrar a Deus? Fazer e falar o que o Pai quer que você fale. Jesus disse, a minha filosofia de vida, se eu posso dizer assim, meu alvo na minha vida aqui é viver para a glória dele e eu busco honrá-lo em tudo. Esse é o ponto ético da minha existência. Isso glorifica o Pai? O que eu faço cumpre o propósito de honrar o Pai, porque o que eu quero fazer da minha existência, e eu vou fazer, e estou fazendo, é tudo o que eu faço é para honrar Ele. O que indica que, mesmo você fazendo a vontade do Pai, isso não significa que as pessoas, como os judeus aqui, vão compreender. Eles acharam que o cara era endemoniado, mesmo ele fazendo a vontade do Pai. Jesus honra o Pai e não procura a glória própria. Ele disse, eu não procuro glória própria. Eu não procuro aqui aparecer. Eu não pauto a minha vida querendo me projetar. Por quê? Porque Paulo vai dizer que ele se humilhou a si mesmo. Ele não buscou sua própria glória, ele só buscou a glória do Pai. Diferente de outros, ele diz que buscam a sua própria glória. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue, que é o próprio Pai. O Pai busca a glória do Filho. O que os outros pensam é irrelevante. Para Jesus, a aprovação de Deus é tudo. Amém, amados? Eu acho que a gente deveria seguir esse parâmetro. A aprovação de Deus é tudo. O que Deus quer que eu faça, Ele vai julgar todas as coisas. A aprovação dele é tudo. Eu coloquei no Facebook uma postagem muito tempo atrás, de um insight que veio no meu coração, lá no meu gabinete. Queria compartilhar aqui. Eu disse assim, ouvir no final da jornada da vida e no início da eternidade. Muito bem, servo bom e fiel. Quem quer ouvir essa palavra? Quem quer? Você imagina, você terminando sua existência aqui na terra, iniciando a eternidade futura. Jesus vai olhar para você e você vai olhar para Jesus. E ele disse assim, muito bem, servo bom e fiel. Eu disse, se um dia você ouvir isso, vai compensar toda a luta, toda a tribulação, toda a perseguição, toda a ingratidão, toda a dor, toda a lágrima que você passou na sua existência. E vai ultrapassar toda a alegria, toda a bênção, toda a felicidade, toda a glória, toda a honra que você experimentou. Nenhuma coisa que você viveu na sua vida vai se apagar em função de muito bem, servo bom e fiel. E toda a experiência de alegria que você teve na terra não vai se comparar com essa frase. Por quê? Porque você vai estar aprovado por Deus. Amém, amados? A aprovação de Cristo. É isso que Jesus diz. Eu aqui vivo para a aprovação dele. E é por ele que eu vivo. Jesus afirma claramente que seu propósito não é promoção, é exatamente viver em função de honrar o Pai. E o que significa honrar o Pai? Como é que ele honra o Pai? Ele honra o Pai, versículo 51. Em verdade eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, ele honra o Pai ao cumprir a missão que o Pai deu na eternidade para ele cumprir. Que missão é essa? Morrer pelos nossos pecados e obter, por meio da sua morte sacrificial, o preço da nossa redenção. É esta maneira que o Filho vai honrar o Pai, em fazer a vontade dele. Em uma revelação de João, é que o meu relacionamento com Jesus determina o julgamento final. Ou seja, João, por várias vezes, sempre bate nessa tecla. Quem vai determinar, o que vai determinar a existência, a sua eternidade final, vai ser o relacionamento que você teve com Jesus. E aqui Jesus confirma, se você guarda a minha palavra, se você guarda a minha palavra, você não vai ver a morte. Porque a minha relação com você vai determinar o seu julgamento. Se alguém rejeita a palavra, se alguém despreza a palavra, se alguém é indiferente à palavra, será condenado. Mas se você é uma pessoa que ama a palavra de Jesus, é controlado pela palavra de Jesus, é alimentado por ela, é centralizado com ela, tem uma paixão por ela e a obedece, Jesus vai dizer, você não verá a morte. Agora, vamos entrar na promessa propriamente dita da vida eterna. O que é que quis Jesus dizer com a expressão não verá a morte? Não verá a morte. O que ele está dizendo?
você não verá a morte. Ele está dizendo, você não morrerá? É isso? Será que Jesus está dizendo que, se você guarda a palavra dele, se você é controlado pela palavra dele, se você ama a palavra dele, crê na palavra dele, vive em função da palavra dele, você não vai morrer? É isso? Estranho, porque o próprio Jesus morreu. Será que é essa a promessa de imortalidade que Jesus está dando? O que significa isso? É interessante que os opositores de Jesus entenderam assim, olha, versículo 52. Agora estamos certos que tens demônio. Abraão o quê? Morreu. E também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará eternamente. Jesus não disse que não vai provar a morte. Eles estão distorcendo a palavra de Jesus. Jesus disse, você não vai ver a morte. Os judeus aqui entendem mal o que Jesus está dizendo, pegam Jesus e distorcem a palavra e dizem, você está ficando louco, os judeus estão dizendo, você está ficando doido? Agora eu sei que tu tem demônio mesmo. Tu está dizendo que alguém que guarda a tua palavra não vai nem morrer? Abraão, que era mais fiel a Deus do que tu, morreu. Os profetas que foram fiéis à palavra que Deus chamou, morreram. E tu está dizendo que quem crê na tua palavra não vai morrer? Eis aqui uma promessa maravilhosa, amados. O que Jesus está dizendo não é morte física. Não é. Jesus não está se referindo da morte física. A gente sabe que existem 3 tipos de morte. Morte física, a espiritual e a eterna. Jesus está se referindo de outra morte. E em João, quase, escute bem, esse ponto bem da hermenêutica de João, da interpretação de João. Quase toda vez que a ideia de morte aparece, é espiritual. Raríssimas vezes o assunto morte física aparece em João. Lázaro, capítulo 11. Mas toda vez que a temática de morte aparece, tem a ideia de morte espiritual, ou morte eterna, aqui. Então, o que Jesus está dizendo é que, se você guarda a palavra, ama a palavra, o que essa palavra produz em você é vida eterna. Você tem a vida, ou seja, você agora é uma pessoa viva espiritualmente. Você não vai ver a morte espiritual. Você não verá a morte espiritual. Aqui Jesus está dizendo, se você crê nas minhas palavras, você não verá a morte eterna. Não está se referindo à morte física, mas à morte eterna. Esta vida eterna inicia-se no exato momento que você crê na palavra dele. No exato instante, no momento da sua vida em que seus olhos espirituais são abertos e você confia e crê naquilo que Jesus é e naquilo que Jesus diz, a esse exato momento acontece uma experiência espiritual chamada novo nascimento, e aí você tem vida eterna. Vida eterna. Tudo por causa, claro, da morte de Jesus. Esta vida eterna se inicia não num ponto futurístico, mas no momento em que você crê. Ela é uma bênção oferecida pelo um ato de fé. Quando vamos a um funeral, eu já fiz muitos funerais de crentes, irmãos. Eu posso dizer com toda a certeza do moribundo aqui, ele não está morto. Aí disse, pastor, prenda o pastor, que o pastor está ficando doido. Eu posso dizer. Já tem aqui, filho. Já, obrigado. Já tá bom, obrigado, viu? Tá bom. Mas você foi gentil, obrigado. Muito bem, então, ele não está morto. Vamos abrir João 11. João 11. 11, 25 a 26.
João 11, 25 a 26. Todo mundo abriram? Abrem? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá. Jesus está ficando doido. Morre ou não morre? Vamos lá, veja. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá. Jesus decida. Morre ou não morre? Morre e não morre. Morre. Morre em que sentido? Quando Jesus falou da primeira morte, ele falou em que sentido? Físico. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, como Lázaro, vai viver. Mas se crê em mim e vive em mim, não morre. E aqui ele está falando de outra morte, que é a morte eterna. O Lázaro não morre mais. E quem morreu em Cristo não está morto nesse sentido, está vivo, tem vida eterna. Vida eterna não é prolongamento de existência, é qualidade, é comunhão com Deus. Essa relação é inquebrantável, inseparável. Vida eterna é um dádivo que nós recebemos agora e que jamais, nada mais atira. Nem a morte física. Nem a morte física mata-nos espiritualmente. O maior inimigo da existência humana não nos mata espiritualmente. É isso que Jesus está dizendo. Sim, amados, nós morremos, crente morre, mas nós não morremos. Espiritualmente não. O corpo de Lázaro estava morto no túmulo, mas Lázaro não estava morto. Jesus disse, ele não está morto. No outro sentido, não. Nossos corpos morrem. Nós sabemos disso. Paulo fala de um eufemismo, né? De uma figura de linguagem chamada eufemismo, ou uma forma atenuante que ele trata a morte, chamado dorme. Quem dorme? O corpo. Está cochilando. A alma está viva. Não existe a não existência da alma. O ser humano não só está prolongado, o crente, a sua existência permanece, porque o ímpio também permanece, mas ele não tem vida eterna depois que ele morre. O crente, embora morto fisicamente, tem vida eterna. Quando nós nascemos de novo, um princípio da vida espiritual está em nosso coração, amados. Jesus disse, se você não nascer, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Precisamos nascer de novo, e quando nós nascemos de novo, esse princípio dessa nova vida desabrocha. E nós somos e temos a vida eterna para todo sempre. O que é vida eterna, pastor? É comunhão com Deus. É deleitar-se em Deus. É ouvir a Deus. É satisfazer a Deus. É amar a Deus. Estava na aula de Spurgeon, eu botei uma pipita, uma criptonita para os meus alunos da aula de teologia bíblica. Estava tratando de um aliancismo chamado Pacto de Obras. Quem conhece teologia sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, procure ler. Aí eu disse, Adão tinha vida eterna antes de pecar? Aí eles ficaram. Aí teve um que disse, pastor, você está queimando meu fuzil. Tinha? Tinha vida eterna antes de pecar? O que é que eu disse? Vida eterna é algo que nunca quebra. Vida eterna é uma comunhão indissolúvel. No conceito do Novo Testamento, vida eterna é algo dissolúvel. Nada quebra. Mas Adão pecou. Ainda, só se tu pecar, tu morre. Ele não tinha vida eterna, porque ele perdeu. Ninguém perde vida eterna. Foi o meu argumento para eles. Então, vida eterna é comunhão com Deus, satisfação em Deus, sentir amor em Deus. Esta comunhão com Deus, essa vida eterna, jamais pode ser quebrada. Amém, amados? Ela é eterna. Quando os nossos corpos morrem, nossa comunhão com Deus não é quebrada. Não é.
Antes, é pelo contrário, segundo Hebreus 12, 23, é aperfeiçoada. Eis uma bendita promessa aos que creem em Cristo, aos que amam a sua palavra. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Bem, mas agora eu posso, depois de argumentar sobre vida eterna, que foi o primeiro ponto, eu tenho que transitar para o segundo ponto. Mas, por que podemos ter essa confiança? Pastor, alguém que está aqui que é crente, sabe que eu estou falando grego, eu estou fortalecendo a fé. Alguém aqui que não tem vida eterna, pode olhar para mim e dizer assim, pai, se isso fosse verdade. O que o pastor está dizendo que a gente pode alcançar uma comunhão com Deus, uma vida eterna agora. Eu pensei que vida eterna só era lá no final da história. A vida eterna é agora. E ele ainda disse que a vida eterna é uma coisa que jamais a gente vai perder. É uma comunhão inquebrantável. É um se deleitar em Deus que começa agora e que só vai se ampliar na eternidade. Mas pastor, isso é verdade? Isso não é algo do seu entusiasmo, da sua religiosidade, do seu otimismo. Podemos confiar na sua palavra. Podemos confiar nessa revelação. É digno dizer, é confiável, tem credibilidade essa palavra? Dizer que você pode ter hoje vida eterna. Quem é que diz que se guardamos a sua palavra, temos vida eterna? Quem é que diz? Cristo. Quem é Cristo? É isso que os fariseus, os judeus aqui vão questionar. Você está dizendo coisa muito ousada, rapazinho. Galileuzinho. Que história é essa? Abraão disse coisas, os profetas falaram coisas, palavras, todos morreram. Você chega aqui dizendo que se alguém guardar a sua palavra tem vida eterna? Olha agora o versículo, volte para João. Olha bem o que eles dizem. Versículo 53. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas, quem, pois, te fazes ser? Você está entendendo? Em outras palavras, o que tu pensa que tu é? Tu está se achando? Quem é que tu acha que tu é para dizer a tamanha afirmação tão pretensiosa? Se alguém guarda a minha palavra, não vai morrer eternamente. Tem vida eterna. Quer dizer que a vida eterna está ligada a ti? Quem é que você pensa que é para dizer tamanha e ousada afirmação? Abraão, que é o nosso pai, que é o nosso grande pai, morreu. Você está pensando que você é o quê? Ora, amados, vejamos como é que Jesus reage a isso. Eu vou dividir a resposta de Jesus em duas partes, tá bom? A primeira parte, 54 a 56. A segunda parte, 57 a 59. Vamos ver como Jesus responde essa crítica com respeito ao seu caráter, à sua identidade. Quem você pensa que é? 54 a 56, Jesus diz assim, respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se, por ver meu dia, viu e regozijou-se. Vamos explicar a resposta de Jesus na primeira parte. O que é que Jesus está dizendo? Eu não estou me promovendo. Só porque eu estou dizendo que se alguém guarda a minha palavra, eu não estou aqui fazendo média, uma autopromoção, fazendo marketing de mim mesmo. Ele diz bem claro, eu não estou aqui dizendo, procurando glória. Não é isso o meu papel. Só porque eu afirmo que aquilo que a vida eterna está ligada em crer em mim, na minha palavra, não significa que estou me exaltando. Qualquer louvor de si mesmo, qualquer elogio de si mesmo, independentemente da glória de Deus, não vale nada, irmãos. Jesus está dizendo isso, o que é que vale? Se eu me glorifico, a minha glória nada é. O que me importa na minha existência, Deus é glorificado? É isso. Quem me glorifica é o Pai. Então Jesus começa a responder, sem a glória de Deus eu não sou nada. Eles não conhecem a Deus.
e por isso não guardam a sua palavra, não guardam a palavra de Jesus. Jesus advoga como testemunha dele o próprio Abraão. Só olha o que ele diz aqui. Abraão, vosso pai, alegrou-se ao ver o meu dia. Amados, eis aqui uma coisa que eu vou só de passagem. Jonas Madureira postou uma coisa no Facebook que eu gostei disso. O pregador, ele estuda o texto, ele se debruça no texto, e ele vê tanta coisa no texto que o desejo dele é jogar tudo de uma forma irresponsável, todos os conteúdos que ele estudou para cima da igreja. Ele tem que ser seletivo. Eu vou fazer uma confissão de gabinete. É um drama eu dizer assim, mas eu não vou dizer isso, não vou dizer isso. Cortar aqui, é igual se cortar na minha carne, porque para mim tudo é precioso. Mas eu não posso encher e sobrecarregar a igreja de conteúdo e acabar perdendo o foco da minha mensagem. Mas eu queria só considerar de uma forma bem rápida essa questão. O que Jesus quis dizer? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia. O que Jesus quis? E viu e regozijou-se. E que isso? Há uma discussão grande sobre esse tema, que pode ser algumas explicações. Alguns pensam que Jesus está dizendo que Abraão está, no exato momento, no paraíso, olhando Jesus e se alegrando por ver o ministério de Jesus. É uma interpretação. Por que ele está dizendo? Abraão se alegrou por ver meu dia. Abraão viu, está vendo lá do paraíso, Jesus realizando o seu ministério. Outros dizem que o que na verdade Jesus está se referindo, desse riso, dessa alegria, desse júbilo de Abraão com respeito a Cristo, é que foi quando ele pegou a mão de Isaac, lembra? E levou para como é o nome do monte? Moriá, para sacrificar. Lembra que Deus diz, pega teu filho, teu único filho, leva ao monte e lá sacrifica ele. Então quando ele pegou o moleque, tinha 13 anos, deixou os servos, no meio da caminhada, direção lá, ele disse para o filho dele assim, Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. Então naquele momento, há uma confissão de fé de Abraão, da alegria de saber que um dia Cristo ou alguém morreria pelos seus pecados. E ele se alegrou e compartilhou isso com o filho. Outros, a terceira e última interpretação, pensam que é um riso que Abraão teve no momento que nasceu Isaac. Vocês imaginam aí? Eu acho que é interessante essa interpretação. Sara com quantos anos? 90 anos de idade. Dá à luz a Isaac. Quando aquele menino nasceu e aquele bruguelo começa a chorar, Abraão começa a... Eis o filho da promessa. Deus disse que ia abençoar todas as famílias da terra por causa da minha semente. Eis a promessa de Deus. Ele rindo. Eis a promessa. Vai vir um Salvador. Vai vir um Salvador. Vai vir um Salvador. Pastor, qual é a sua interpretação? Irmãos, as duas últimas é uma sedução. Eu acho que a terceira é bem interessante. Qual é a resposta? Eu não sei. Mas também não fica com problema, não. Jesus não explicita. Jesus não explica. Jesus só diz, olha, Abraão se alegrou em ver o meu dia. Que evento é esse? Jesus não explicitou. Eu acho que essas duas interpretações bem interessantes. Então, nós não sabemos. Agora, a segunda parte da resposta, 57 a 58. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que os discípulos, os judeus estão dizendo? Olha para mim. Que história é essa de tu dizer que Abraão viu o teu dia? Tu está ficando louco? Tu é endemoniado, samaritano, falando bobagem, falando besteira, dizendo que quem crê na tua palavra tem vida eterna. Agora tua insanidade está indo aos extremos. Tu nem 50 anos tem, meu camarada. Pastor, é porque eles deram... Quantos anos Jesus teve? 30, 33, a gente sabe, né? É que é uma estimativa assim meio fora do comum, né? Assim, tu nem 50 anos tem? Abraão já... Como é que tu disse que viu Abraão, que Abraão te viu? Que história é essa?
Como é que tu pode falar uma barbaridade, uma insanidade dessa? Que Jesus diz? Olha lá. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele é Deus. É isso que Jesus está dizendo. Esse é um dos temas de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava e o Verbo era Deus. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é que se revelou. Tomé, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Uma das temáticas, todo estudante de teologia mínimo sabe disso. Mateus escreveu porque Jesus, para defender que Jesus é rei. Marcos falou do Jesus como servo. Lucas de Jesus como filho do homem. E João como o filho de Deus. E aqui Jesus não se esquiva, não se omite. Tem pessoas dizendo assim, Jesus jamais declarou que é Deus. Tem gente até, inclusive, ortodoxo, dizendo que Jesus jamais auto se proclamou a Deus. Como é que pode? Como é que pode Jesus negar a si mesmo? Claro que Jesus não fez isso. Está aqui bem claro, explícito, para todo bom a pessoa ver. Jesus disse bem claro para aquelas pessoas, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem conhece um pouquinho do Antigo Testamento sabe a que evento Jesus está se referindo. Jesus está se referindo, tem duas linhas de interpretação, e eu acho que aqui não tem conflito. Ou ele está se referindo a Êxodo 13:14, quando Moisés foi mandado lá pelo povo dele para perguntar quem era o Senhor. Só olha, quando o povo disser, quem é o Senhor? O que é que eu vou dizer? Diga a eles, eu sou o que sou. E aqui Jesus pega esse termo, essa palavra sagrada, impronunciável, que os judeus tinham pavor de citar essa palavra, temor e tremor, ele aplica e reclama para si mesmo. Eu sou o que sou. Eu sou Deus. Eles estavam ali vendo o próprio Deus encarnado. Há outra interpretação de que Jesus está falando, se referindo àqueles textos de Isaías 40, sobre o grande eu sou, a majestade infinita que Isaías muito bem descreve na sua profecia. Amados, portanto, eis aqui a relação entre vida eterna e a divindade de Cristo. Os testemunhas de Jeová, os unitarianos, os liberais, todos são unânimes em dizer que Jesus não é Deus, inclusive os judeus. Jesus não é Deus, Jesus nunca disse que era Deus. Os liberais dizem que isso foi uma reconstrução da igreja. Isso foi uma imposição, uma interpretação da igreja. Jesus nunca disse que era Deus, nunca afirmou isso. Aqui está uma prova clara e cabal. Jesus é Deus. E não há dúvida. Por quê? Versículo 59. Então, pegaram para atirarem nele. Por que eles estão fazendo isso? Eles entenderam muito bem o que Jesus está dizendo. Você está dizendo que é Deus? Eles estão usando aqui a lei. Quando alguém, Levítico 24:16, quando alguém blasfemar, falar ou autoproclamar-se divino, apedreje essa pessoa. Os judeus entenderam sim. Diga um testemunho de Jeová bater na sua porta e vier com conversa, Jesus não é Deus, não. Lê esse versículo. Então, e por que os judeus quiseram pegar Jesus e jogar pedra nele? Porque entenderam muito bem. E Jesus disse assim, para aí, vocês estão, pega leve, guarda essas pedras. Eu não estou dizendo que é Deus, não. Vocês entenderam mal. Eu não estou dizendo que eu sou Deus, não. Guarda essa pedra, você está ficando louco. Jesus não disse isso. O que Jesus fez? Olha o texto. Se ocultou. Irmão, como é que ele fez isso? Qual é a minha resposta? Eu não sei. Eu posso dar umas viagens aqui, não sei se interessa a vocês. Cada de judeu com pedra na mão,
que aconteceu que sumiu? O que foi que fez? Qual foi o pulo do gato? Eu não sei. Eu só sei que ele escapou. Não me pergunte como, nem João quis explicar. E aí a gente é melhor ficar calado. Qual as implicações de tudo isso, amados? Para encerrar. Porque Jesus é Deus, sua obra na cruz e sua palavra são confiáveis. Amém, amados? Porque Jesus é Deus. O que ele diz é verdadeiro. E sua obra é confiável. De modo que quando ele diz, você nunca verá a morte, é Deus falando. É o próprio Deus dizendo, se você crê, meu amigo, você está aqui. Eis a palavra para o seu coração. Se você crê no Filho de Deus, você não vê a morte, não verá a morte. Você tem vida eterna. E quem está dizendo isso é o próprio Deus. É Deus falou. É Deus falando. Por ser Deus, sua morte tem valor infinito e paga nossos pecados. Por ser Deus, sua palavra é digna de toda confiança. Portanto, Jesus é Deus. Descansemos nele. Sem temor, nossa vida eterna está segura.